essa inquietação antiga parece que tomou mais força nos últimos dias. Qual pergunta? Os ETs, sei lá como é que eles chamam, os ETs, que são os extraterrestres, existem? Fala-se de livros, sei lá, estudos, segredos na Casa Branca que vão ser revelados a respeito dos extraterrestres. Sempre se acreditou que o Pentágono vocês conhecem o Pentágono, né? As Forças Armadas da América, que ele tem segredos através da NASA, da existência de seres humanos para além da nossa esfera terrestre, de homens mais desenvolvidos, segundo eles, mais desenvolvidos, mais poderosos, que vivem em outros planetas, e que a NASA descobriram eles, só que preferiam evitar falar desses assuntos humanos por causa do pânico e não sei o quem, e cozido assado, e que isso andava em segredo. Nos últimos dias, até presidentes da República, o ex e o atual americano entraram em ação. O antigo disse que quando ele subiu, investigou, procurou registros, ele acredita que existem, mas porém, desde que entrou e saiu, não teve contato com nenhum documento e tal, que falava com mais clareza a respeito deles. E veio o Trump e mexeu com as águas. E disse que sim, eles existem, e eu vou revelar o segredo ao mundo. Eu vou abrir os segredos que andam escondidos à humanidade. E a humanidade está à espera, com uma expectação. O que é isso? A existência real? Esquecem isso. O homem só foi criado na Terra e acabou. Segundo as teorias de conspiração, dizem que são homens que evoluíram, desenvolveram e subiram na nave e foram, quem já ouviu essa história? E foram em um outro planeta, mas que um dia já estiveram aqui entre nós. Isto são teorias. Agora, o diabo já está a preparar os seres humanos para aparições dos demônios. Diga-me. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Viu como é que eles são tão manipuladores? Eles estão a preparar a mente humana, os humanos, porque agora, enquanto estamos indo para o final dos tempos, que os olhos dos homens vão se abrir. Qual é esse tempo que os olhos da alma se abrirão? Na grande tribulação. Diga-me. Na grande tribulação, por causa de muito sofrimento e muita dor, os olhos da alma se abrirão e os humanos poderão contemplar os dois mundos ao mesmo tempo. Só que quando isso acontece ao ser humano, é um problema de perca de razão, da razão, ou então da parcimônia. Por isso você vê que as pessoas como que nós chamamos de malucos, os dementes, ou então pessoas que têm problemas de perturbações mentais, sei lá, e eles conseguem enxergar o mundo espiritual naturalmente. Esses já não são pessoas saudáveis. Diga-me, quem tem os olhos da alma abertos, esse não é uma pessoa saudável psicologicamente falando. Ele tem problemas mentais, de distúrbios, perturbação. E na grande tribulação haverá uma perturbação incrível, por causa de muito sofrimento, muita dor, todos os juízos que Deus vai investir na terra através das duas testemunhas de Jesus, que são chamadas também as duas oliveiras. Os olhos dos seres humanos vão se abrir. Mas quais os humanos? Os humanos que não terão o selo
da promessa de Deus. Diga amém. Posso ouvir palmas para Jesus? Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu acho que o número vai aí na regi. Vão se comunicar. Tem assuntos aí na STN. Está a se revelar mistérios. Aí muitas visualizações em todas as redes. Então os humanos na grande tribulação verão o mundo físico e espiritual ao mesmo tempo. Diga-me. Então vão lidar com os espíritos também, porque naquela fase Satanás e os seus anjos, que também são espíritos, serão lançados das regiões celestiais para onde? Para a terra, e vão coabitar aqui. E os humanos, sem o selo da promessa, seus olhos, o que é isso? Olhos da alma, olhos espirituais, que você pode contemplar um demônio, um anjo, ao mesmo tempo que você está vendo o mundo físico. Diga-me, diga aleluia. Estão a entender? Os olhos da alma foram tapados. Quando Deus fez o homem, não lhe abriu os olhos da alma. Os olhos da alma ficaram fechados e deu ao homem o entendimento. Diga-me, o entendimento através da palavra de Deus, que vai suscitar fé em você para acreditar nas coisas que você não pode ver, mas que elas existem e são mais reais do que a própria realidade. E assim vivemos pela fé, como está escrito: o meu justo, bem forte para o Rei da Glória. Mais forte, mais forte, mais forte, aleluia. Amém? Mas entre vocês existem homens que têm os olhos espirituais ou então da alma abertos. E isso quando acontece, ou é demente ou é bruxo. Diga-me. Os feiticeiros estão a ver os dois mundos ao mesmo tempo, porque têm os olhos da alma abertos. Não foi Deus que abriu, o pai deles, pela aliança que eles fizeram com ele. Quem é o pai dos bruxos? O nome dele é quem? É o Didi. Amém? Amém? Eles têm os olhos da alma, os olhos físicos em ação. Então os bruxos, eles veem além da cortina do templo. O que é isso? Atrás da cortina do templo. Atrás da cortina do templo tem um mundo espiritual. O mundo físico está aqui e além o mundo espiritual. Então eles conseguem ver o mundo físico e o mundo espiritual. Conseguem ver você por dentro através dos olhos da alma. Diga-me. Conseguem ler os teus pensamentos através dos olhos da alma. Conseguem ver o teu espírito, a tua alma, através dos olhos da alma. Conseguem ver os demônios possuídos andando no espaço, se movendo na terra, através dos olhos da alma. Bruxos e aqueles que perderam a razão. Ok. Mas as pessoas que não são feiticeiras, mesmo não tendo Deus, eles não têm os olhos da alma abertos. Assim também como os filhos de Deus. Diga-me. E tenha saúde mental. Agora você veja. Há um pânico na terra. Fala-se dos extraterrestres. Os ETs, que um outro povo mais evoluídos. Só o próprio nome já dá a resposta à inquietação dos humanos. Extraterrestre significa não são terrestres, mas estão acima do terrestre, além do terrestre. Terrestre que são da terra. Paulo disse que uma é a glória dos terrestres e outra é a glória dos celestes. Extra. Se você procurar o significado da palavra extra, além, para além, acima. Então, terrestre, terreno, terra. Então os extraterrestres são espíritos. Diga-me.
Existe a carne e existe os espíritos. A carne são os homens e os animais. E dentro da carne, só o homem, a imagem e a semelhança de Deus é o que tem o intelecto, que tem a capacidade de refletir, de entender, de conhecer, sei lá. Os animais não, são irracionais, e os homens racionais. Agora entendi porque que estudei um bocado também. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Ouviu? Extra, que não são da terra, terrestre, extraterrestre, que não são terrenos, que não são carne, mas são espíritos. Para quê tanto alarido na terra? Diga-me. Tem um povo que esteve aqui e que evoluiu, são os extraterrestres, OVNIs, não sei qual é o nome que você deve chamar, os OVNIs, os ETs, o não sei quem, que não sei quem, estão a dar medo, são poderosos, um dia vão invadir a nossa atmosfera, então o nosso planeta, corremos o risco, vão nos matar e vão se apoderar. Então, eles próprios se complicam, evoluíram segundo as mentiras dele e foram para outro planeta, mais desenvolvido. E as pessoas estão com medo que voltarão aqui. Vão vir fazer o quê? Se eles saíram por causa da evolução e eles desprezam que vocês são animais, são mosquitos, vão vir fazer o que aqui? Isso nunca existiu. Diga-me, preste atenção. Deus criou o homem, acrescenta, sua imagem e sua semelhança. Ele colocou onde? No jardim, que se chamou paraíso. E depois criou a mulher. Não é bom que o homem viva só. E depois abençoou-os, porque fez um casamento. Vão, enchei e multiplicai a terra. Mas lhes deu mandamento: tudo que estiver no jardim podeis comer, mas essa árvore não toqueis, a chamada árvore da ciência do bem e do mal. E o diabo já existia antes do homem. Antes que Deus fizesse o homem, já existiu a rebelião nos céus. O Didi, o querubim, o ungido. Querubim é uma espécie de seres angelicais que tem 4 asas, 4 rostos. Diga-me. E muitos olhos. E eles têm a missão de guardar. São os guardiões da glória de Deus. Por isso você vai encontrar, depois da queda do homem, um querubim foi colocado para guardar o caminho da árvore da vida. E no livro de Apocalipse você vai encontrar 4 querubins no trono, que estão lá somente para adorar. E também diz a Bíblia que os querubins são o carro de Deus. Deus sobe em cima dos querubins e ele voa nas asas do vento. São seres angelicais. E esse Lúcifer, que era o querubim ungido, dentre os querubins era o ungido, com mais destaque, ele se rebelou no céu. Não é história, ok? Não é história inventada pelos homens, história verídica. Diga-me. E ele se rebelou. O que se rebelou? Sabe o que é uma rebelião? Se opôs, se levantou contra Deus. E ele colocou no seu coração que queria ser igual ao Todo-Poderoso. E ele disse que eu irei nas partes do norte e vou levantar o meu trono acima das estrelas do céu. As estrelas do céu que o Lúcifer falava eram os anjos. Diga-me, acima dos anjos, quer dizer que eu vou me elevar como Todo-Poderoso está elevado acima das estrelas. Eu também vou fazer o mesmo. Não vou tomar o reino do Todo-Poderoso, como muitos vos ensinaram que ele queria tomar o reino. Eu vou fazer o meu reino. Mas como eu estou sozinho, vou incitar os anjos, todos que aceitarem o meu propósito, o meu projeto, serão
essas estrelas que eu vou mandar, diga-me, nas partes do norte, acima das estrelas do céu. E aí me assentarei como o Todo-Poderoso. E isso saiu mal aos olhos de Deus, rebelião. E Deus o expulsou. Diga-me, ele foi expulso. Não é essa guerra que você vê no livro de Apocalipse, não. Que muitos teólogos vos ensinaram que houve guerra no céu. Essa guerra ainda não aconteceu. Não é no céu de Deus, na terceira região celestial, aonde está Satanás e as potestades e os principados da ira. Você crê? Diga amém. Essas potestades e principados são anjos caídos, o mesmo grupo que ele enganou lá no céu. A Bíblia diz que teriam sido expulsos com suas estrelas ou com seus anjos. E Deus veio e criou o homem. Eles já existiam como rebeldes. Então, mas por causa do mandamento, então Satanás foi esse Lúcifer, que é Satanás, depois tomou o nome de Satanás e diabo. Veio enganar o casal, começando em quem? No homem ou na mulher? Na mulher. Amém? Então enganou a mulher para fazer o contrário ao mandamento. E a mulher aceitou a mentira, porque lhe deu uma proposta muito grande. Se você comer desse fruto, os teus olhos, estão entendendo, né? Vão quer? Se abrir. Bem forte para o Rei da Glória. Terás os olhos abertos, e assim você vai ver como vê o Todo-Poderoso. E a Eva achou, o Todo-Poderoso ele vê em tudo. Vê no além, vê o passado, vê o presente, vê o futuro ao mesmo tempo. Vê o profundo e o escondido. Então esse fruto é muito bom afinal. Esse fruto, lá na minha língua chama-se dangango. Gango é sabedoria, esperteza, inteligência. Essa árvore dangango, é feitiço isso. A ter os olhos da alma abertos. Bem forte para o Rei da Glória. Aplauda o Senhor. Bem forte. Por isso a primeira coisa, ouviu? A primeira coisa que acontece ao feiticeiro são os olhos abertos. Primeira coisa. Quando alguém entra na bruxaria, a primeira coisa que acontece, quando ele acordar, já está a ver os dois mundos. Uau! Porque ele virou o quê? Bruxo. E por isso você está a ver que lá na religião, os pentecas e as suas sementes estão a desejar ver o mundo espiritual. Eles não sabem que eles querem ser feiticeiros. Aplauda o Senhor Jesus. Eu mesmo também já estive nesse engano. Eu andava no deserto a chorar. Eu quero ver. Senhor, eu quero ver anjo. Eu quero ver. Ouviu? Isso é engano. Você também está nessa condição, né? Isso é o desejo dos feiticeiros. Diga-me. E fez os feiticeiros, quando ele vê, e não pense que o nível de ver é igual. Está a começar agora a ver um bocadinho só. E vai desejar ver mais. E o diabo vai falar, quero ver mais? Quer saber mais? Tem que pagar o preço. Aplauda o Senhor. Bem forte. Existem 7 olhos espirituais. 7. E quem tem os 7 olhos tem a plenitude ou de Deus ou do diabo. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Entre vocês ninguém chegará até aí, nem pensar. Por isso no céu Jesus apareceu com 7 pontas e mais que 7 olhos. O cordeiro. E quando se fala de cordeiro, o homem, não é o verbo. Por isso eu falei Jesus. Bem forte para o Rei da Glória.
Posso crer no amanhã. Não sei se vocês estão entendendo. Bom, sabe, eu não estou a falar só para vocês, estou a falar para todo mundo. Diga-me, preste atenção. Escuta muito bem. E o homem foi enganado através da Eva, ou então a mulher foi enganada e comeu do fruto. E na verdade ele viu. E foi anunciar ao seu marido que ele já estava a ver. Eu estou a ver. Adão perguntou: estás a ver o quê? Estou a ver. Ah, você comeu o fruto que foi proibido? Sim, já comi. Como assim? Então Adão também achou comer. Epa, a outra está a ver. Por que eu vou ficar assim? Ele também diga-me. Ele também viu. E veio Deus na viração do dia. Adão, Adão. E eles já viram a nudez. Antes não viam o mundo espiritual. Agora estavam a ver assim. No mundo espiritual, todos feiticeiros. Por isso quando você está aí com a tua Bíblia a dizer a um bruxo lá fora, ó, os malucos, Jesus, Jesus, você não anda a ver o desprezo dos bruxos? Até te despreza em que Congo? Aplauda o Senhor Jesus. Está aqui com a sua Bíblia, Jesus, Jesus. Por quê? O feiticeiro, ele consegue ver se o crente está nu ou está vestido. O que é isso, estar vestido? Todo crente que tem o Espírito do Senhor recebe um vestido comprido e branco. Diga-me bem forte para o Rei da Glória. As chamadas as vestimentas espirituais. Aconselho-te, no livro do Apocalipse diz que compras de mim que é ouro, vestido e que e colírio. Ouro provado no fogo, vestido. E diz que o vestido é para que tapes as tuas vergonhas, a tua nudez. Todo crente que não nasceu de novo não tem o Espírito de Deus. E todo aquele que não tem o Espírito de Deus está nu aos olhos daqueles que podem enxergar o espiritual. Estão a entender? Então você diante de um bruxo, não pense que você vai lhe enganar e dizer, ele vai te rir. Por que os bruxos estão a respeitar Elias? Por quê? Porque eles sabem que é verdade. Não somente tem um vestido branco e tem capas. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Não, preste atenção. O que é o vestido? Espírito Santo. O que é a capa? Revestimento do poder, ou então do Espírito. Veja só, tem o vestido e tem o revestido. A capa de Elias não era o vestido de Elias. Por que Elias deixou a capa dele ao Eliseu? Porque ele deixou a unção. Bem forte para o Rei da Glória. Posso crer no amanhã, se ele vive, temor não há. Estão a entender? Power. Por isso a primeira coisa que Eliseu fez é abrir o quê? O rio Jordão. Onde está o Deus do meu pai Elias? O rio Jordão é igual a Kwanza. Abriu no meio. E todos os rapazes que estavam lá no outro lado dobraram o joelho e disseram: verdadeiramente o Espírito de Elias ficou com ele. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Viu? Agora, o que diz ser crente, nem vestido tem. E se não tem vestido, está como? Está nu. Existem dois tipos de vestidos. Os nascidos de novo têm vestido branco. E os bruxos têm vestido preto. Os que não são bruxos e não são nascidos de novo estão nus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Ouviu? Por isso o feiticeiro consegue distinguir o outro feiticeiro. A única coisa que ele não consegue ver é o nível dele. Por isso há bruxos que só estão com fraldas. Há bruxos que têm vestido preto. Há bruxos que têm vestido vermelho. Esse é o nível espiritual da bruxaria. Diga-me. Estão a entender?
Mas o crente nascido de novo tem um vestido branco. O crente revestido do poder tem a capa. Para além do vestido branco, tem um casaco. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Isso tudo é introdução. Ainda não cheguei nos extra. Estou já aí lá, já. Estou aí nos etes. Então naquele dia o casal se desviou e Deus perguntou: estás aonde, Adão? Não, estou a me esconder. Estás a se esconder por quê? Porque eu estou num. Ouviu? Ele tinha a roupa branca, o vestido, perdeu o vestido porque caiu em tentação. Agora estava nu. Quem te mostrou que você está nu? Quem é que te falou? Eu caí, comi do fruto que proibiste. A mulher que tu me deste me enganou. Mulher, como fizeste isso? Não, a serpente me enganou. Mas quem era essa serpente? Já começo nos etes. Era um animal. A Bíblia diz que era uma das alimárias do campo, do jardim. Essa foi a escolha do Lúcifer, de entrar no corpo do animal. Por quê? Porque ele sabia que a Eva tinha os olhos espirituais fechados, da alma, fechados. E ele não poderia ver nem ouvir Lúcifer. Então era necessário entrar no animal e falar com a linguagem humana. E esse animal é a serpente. Então o diabo, os espíritos podem possuir mosquito. Por isso você está vendo esse mosquito que estão a trazer paludismo, estão possuídos de espírito de paludismo, que é de enfermidade. Amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Bem forte. Glorifica Jesus. Não, calma aí. Quantas vezes você que já lutaste com uma barata? Uma coisa pequena, mas te deu trabalho. Tanta libata, tipo imortal. Deixa-lhe uma moca bem grande. Nada, não morreu. Como assim uma barata não morre? Como assim? Porque ele está possuído do espírito imundo. E se ele quiser entrar na parede, entra. Desapareceu. Até ratos. Não tem buraco, sumiu. Aplauda o Senhor Jesus. Ouviu? Agora você veja. Escuta muito bem. Os olhos se abriram e viram que eles estavam nus. Perderam Deus. Perderam os vestidos. E eles, por causa da vergonha, cobriram-se com folhas das árvores. A falsa cobertura das falsas religiões. O falso Espírito Santo. O engano dos homens. E Deus matou um animal no jardim. Um cordeiro, ele lhes cobriu com a pele dele. Cordeiro de Deus, que tira pecado do mundo. Oh, aleluia. Dai-nos a paz, sua paz, oh Senhor. Aí Deus estava a profetizar. Depois de um tempo, eu vou matar um cordeiro para vos perdoar. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Dai-nos a paz, oh aleluia, sua paz, oh Senhor. Muitos anos depois, João viu esse cordeiro prometido, não é? Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga aleluia. Tende piedade. Diga piedade. Piedade de nós. Outra vez, cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Oh aleluia. Que tira pecado do mundo. Dai-nos
a paz, Jesus. Dai-nos a paz, oh, sua paz, oh Senhor. Eu sondei e acamei, eu vou lá, aleluia. Eu sondei, e acamei, eu vou lá, aleluia. Eu sondei. Agora na minha língua. Fimeme fiantambi, fiacatulanga masumumanta, matufuilan que não fumo. Aplauda o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Fimeme fiantambi. Fimeme significa cordeiro. Zambi Deus. Aleluia. Outra vez. Fimeme fiantambi, fiacatulanga masumanta, watufuilan que não fumo. Diga fumo. Fumo. Amém. Aplauda outra vez, aleluia. Glória a Deus nas alturas. Amém. Diga amém. Depois da profecia, e eles foram expulsos, amaldiçoados. Vão! De hoje em diante até a terra será amaldiçoada. Hoje está amaldiçoada. Maldita é a terra, aleluia, por causa de você. A terra que poderia te produzir abundância, agora vai te produzir espinhos e cardos. Ouviu, Adão? Com suor tu vais comer o teu pão, vais investir muito e vais colher pouco. De hoje em diante, você é um maldito. Vai, desaparece. Saia da minha cidade, saia do meu reino, saia da minha casa. Vão trabalhar a terra. Nem enxada tem. Vão lá, arranja enxadas. Amém. Ele virou para a mulher e disse: e tu, sua maldita, vai gerar filhos com muita dor. Tua concessão vai ser difícil, e o teu desejo será para o teu marido. Sua maldita, vai, desaparece. Olhou para a serpente, Satanás: e você, seu maldito, de hoje em diante você vai comer pó, barro, vai se rastejar na terra. Coitado daquele animal, foi amaldiçoado porque estava lá quem? O Didi. A maldição foi para Satanás e também o que? Para o animal. Diga aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Essência de adoração, e a essência és tu. Essência és tu, és tu. Amém? E Satanás tomou o domínio do homem. Mas naquele dia Deus declarou uma guerra. E ele disse: de hoje em diante eu porei inimizade entre a mulher e a serpente. Aqui tem um mistério. Essa mulher não era Eva, porque uma escrava não poderia mais fazer guerra com seu patrão. Porém, inimizade entre tu, a mulher, e a serpente. Quem é essa mulher que entraria em inimizade, em guerra com Satanás? Não são as mulheres no feminino, então as femininas do gênero. Não. Vocês têm força para lutar com Satanás? Ou mulheres? Me falam ainda. Se nem homem consegue, quanto mais vocês. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Ah, é Eva. Qual Eva? Se Eva se tornou escrava. E depois Deus diz: e as vossas duas sementes estarão em inimizade. Entenda muito bem. As vossas duas sementes estarão em guerra. A semente da mulher e a semente de Lúcifer.
que a partir daquele momento começou a ser chamado a serpente. Jesus veio e falou, a antiga serpente. Por que Jesus lhe chamou antiga serpente? Estava a dizer que aquele mesmo que esteve no Éden é esse que está aqui. Diga amém. E quem é que esteve no Éden? O diabo, Satanás. É o mesmo que ainda continua a dominar o homem. E ele disse que vocês dois vão gerar semente. O que é semente? Sementes são filhos. Aleluia. Agora eu vou te falar uma coisa. Satanás gerou filhos. Sabe quem são os filhos de Satanás? Quem sabe? Eu vou te mostrar. Quando se fala semente, significa filhos. Vou te mostrar os filhos de Satanás: escorpiões, serpentes e nhoques. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Bem forte. Os tais que têm os olhos espirituais abertos. Outra semente da serpente: todos nus que não têm roupas nupciais. O selo do Espírito, da promessa, também fazem parte desse grupo dos filhos do diabo, porque eles lhe servem e fazem a vontade dele. Jesus veio àqueles que teriam sido escolhidos como filhos de Deus, como João descreveu, e ele veio para os seus. Acrescenta: e os seus fizeram o quê? Quem são os seus que Jesus veio primeiro? Israel, os filhos de Abraão, de Isaac e Jacó. Diga-me. Mas agora Jesus está lhe chamar de raça de víboras, serpentes e escorpiões. Veja só, a palavra serpente e escorpiões não se aplica aos humanos, senão aos espíritos. Agora, os humanos que servem ao diabo, quer consciente como inconsciente, também Jesus lhes inclui que são serpentes e escorpiões. Diga-me. Entre os espíritos, preste atenção. Entre os espíritos estão divididos em 3 grupos. Preste atenção. Estou a falar espíritos e não carne. Tem escorpiões, tem serpentes que foram gerados por Satanás. Estão a entender? Mas neste grupo não entram lá os anjos. Os anjos não foram gerados por Satanás. Estou a falar anjos caídos. Não foram gerados por Satanás. Eles foram criados por Deus. Por isso eles não aparecem nessa linhagem. E quando Jesus vos deu poder, Ele vos disse para pisar em serpentes e escorpiões. São demônios. Diga-me. Primeiro grupo: espíritos enganadores, espíritos de demônios, inferiores aos demônios, que atuam na terra. Diga-me. São chamados escorpiões. Então vou te revelar mistérios aqui, pá. Depois você, o pentecostal, vai pregar lá na tua igreja, vai ficar mudo. Diga-me. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ouviu? Escorpiões são os inferiores a demônios. São os espíritos inferiores. Depois dos espíritos de demônios ou imundos, qualquer nome que se chama, vem os demônios, que são as serpentes. É só ver uma serpente e um escorpião, quem é maior? É serpente. Escorpiões e serpentes. E depois disso tem um terceiro grupo dos espíritos, que são os anjos caídos. Assim como o próprio Lúcifer é um anjo caído. Por isso existem 3 céus. O primeiro céu dos escorpiões. O terceiro céu das serpentes. Aliás, o segundo das serpentes. E o terceiro das águias, que são anjos. Diga-me. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Ouviu? E Paulo chamou regiões celestiais. E
E esses espíritos inferiores aos anjos são esses que eles estão a chamar de extraterrestres. Aleluia! Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Vocês entenderam quem são os extraterrestres? São escorpiões e serpentes. Esses não, se você cruzar um demônio, você lhe perguntar, fale-me ainda lá no céu, vocês foram expulsos no céu, ele vai te falar, eu nunca estive no céu. Eu nem conheço qual céu que você está a se referir. Só conheço o primeiro, o segundo céu. Nem o terceiro conheço. Nem no terceiro chego. Quanto mais no céu de Deus. Nunca estiveram lá. Eles foram criados por Lúcifer. Lá no fundo do mar tem lá a oficina. Máquinas espirituais onde Satanás gerou esses seus filhos. Essa é a semente da serpente. Estão a entender? E são esses que estão vos atormentar. E são esses que aqueles que receberem autoridade da parte de Jesus são obrigados a irem lhes pisar. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Mais forte. Eu vos dou poder e autoridade para pisarem em serpentes e escorpiões. Diga-me. A semente da serpente. Os filhos do diabo, os gerados por diabo. Mas agora, eu disse que inclui também, ou se inclui os homens feiticeiros e os não nascidos de novo. Também são da serpente do diabo. Entre os homens também estão divididos em dois. Há uns que servem a Satanás inconscientemente e há uns que servem a Satanás conscientemente. Diga-me. Está entendendo? Quem são os servos de Satanás inconscientes? São pessoas que não são feiticeiros. E porque não são feiticeiros, não conhecem as profundidades de Satanás. Eles só servem a Satanás através do pecado. Vão se prostituindo, fumando lhamba. Ouviu, jovem? Esses são filhos do diabo. Inconscientes. Fumam lhamba, lutam nos grupos, não sei quem. Agora, aquele que entrar na bruxaria já não é inconsciente, é consciente e vai conhecer os segredos de Satanás. Os que têm olhos fechados e a servir ao diabo não conhecem os segredos de Satanás. Eles são como animais, como homens cegos na terra, não sabem onde estão aí. Mas os feiticeiros, eles sabem onde estão aí. Por isso à noite estão aí no cemitério e lá vão adorar, vão no inferno, comem carne de pessoa, recebem ordem, vão. E esses servos de Satanás inconsciente são os escravos de servos de Satanás conscientes, que são os bruxos. Eles receberam a ordem, que são a maioria, claro. Eles receberam a ordem para maltratar essa humanidade. E receberam ordem, cuidado com aqueles que têm vestidos brancos. Não se aproxima dele. A esses vai tentar. Não tenta um ataque direto. Senão fogo vai sair do seu vestido e vai te matar. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Bem forte. A estes, e eles, Satanás, os bruxos perguntam: quem são esses que estão entre nós com roupas brancas? Não, esses são filhos de Deus. Esses são os que nasceram de novo. Esses são os que foram libertos do pecado. Esses são os que creram no Cordeiro e receberam o Espírito do Cordeiro. Esses não são meus, não. A esses aqui têm que ser odiados, perseguidos, maltratados. Se você é chefe lá você tem lá alguém que tem roupa branca, você tem que fazer tudo para lhe oprimir, para ver se ele cai em tentação, ok? Mas com cuidado. Morde e faz o quê? E sopra. Aplauda o Senhor. Ouviu? Eles receberam ordem para lidar com os filhos de Deus com muito cuidado. Porque esses não são minha semente. Esses não são meus filhos. Esses são filhos do homem lá de cima. Mas porém, muitos estiveram aí e ficaram comigo. Então e como? Ataquem-nos. Através das aflições, adversidades, provas, lutas que se chamam desertos, tentações.
Se ele cair em tentação, eu arranco o vestido do corpo dele e eu lhe deixo nu. Mas se ele no cristianismo era bom, olha o que eles fazem. Se quando ele serviu a Jesus era um dedicado, empenhado, quando ele perder, vou lhe vestir o vestido preto. Vou dizer, vou te aproveitar, porque você é corajoso, é esforçado. Agora você vai me servir conscientemente. Por isso muitos cristãos viram feiticeiros. Cristãos que eram nascidos de novo, que jejuavam e oravam muito, e depois que caíram, viraram o quê? Bruxo. E o diabo vai, continua a orar e jejuar agora para mim. Aplauda o Senhor. Estão a entender? Esses espíritos enganadores, quer o espírito de demônio, quer as serpentes, que são demônios, estes são os extraterrestres. Porque eles não são da terra, são do mundo do espírito. Dois mundos diferentes. O mundo dos terrenos e o mundo dos espirituais. Diga-me, ele se move entre vocês, mas não há contato entre vocês. Assim como o ferro e o barro não se misturam, assim são eles e os humanos. Vocês têm conhecimento da existência deles, mas vocês não podem neles sentir, neles ver. A única coisa que vocês veem são as suas obras. Quando você encontra, já mataram alguém lá na estrada, são eles. Ele matou e foi embora. Ou está lá a rir. Viu o que eu fiz? Não somente os demônios, e também os bruxos. E estes que servem a Satanás com olhos fechados, infelizmente, só são usados. Assim como são inconscientes a servir Satanás, também para Satanás lhes usar inconscientemente para matar pessoas. Mata alguém, depois se arrepende. Meu Deus, como é que eu matei? Maltrata a mulher dele. Mas é um espírito que estava lá lhe incitar. Dá-lhe uma boa porrada, lhe dá boas bendas. Você admite isso? Terá de faltar respeito. Seu frouxo, dá-lhe uma porrada. E aí o homem, mas lhe dá mesmo do quê? Do estômago, da boca do estômago, para aprender a te respeitar. Morreu. E ele começa a te rir agora. Viu o que eu te fiz? Agora vais para a cadeia. Vais ficar lá, vais morrer lá, estás mal. Ai. Você nunca vai lhe ver, mas ele está tão sempre a vos ver. Diga-me. Posso ouvir palmas para Jesus? Mais forte. Mais forte. Então, os bandidos estão a preparar a humanidade. Porque vocês são o povo do fim, a última geração. Então, enquanto o mundo vai para o fim, coisas estranhas estarão acontecendo. Por isso, os demônios vão começar a fazer aparições. Não que antes não faziam aparições, eles sempre fizeram aparições, mas de uma maneira muito restrita. Por isso você vai ouvir história. Alguém que viu o demônio, alguém que viu um cão não sei o que sem cabeça, alguém que viu não sei o que. Não tem essa história? Não andas a ouvir? Eles são demônios. Mas é raro. Agora eles vão se apresentar. Todo aquele que ver. Você sabia que os demônios serão liberados para virem matar os seres humanos? Cada selo que se abrir é um tipo de demônios que saem do inferno. Por isso você veja só, por exemplo, existe o mundo e existe o submundo. O mundo é a terra, o submundo é o inferno. O mundo espiritual. Diga aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Bem forte. Bem forte. Bem forte. Bem forte. E tem espíritos do submundo que atuam no mundo. Que a missão deles, os escorpiões são os espíritos da terra. No mundo deles, sem ter contato com vocês, ou ver e tocá-los, mas eles estão aí,
foram liberados. São esses que vocês estão a ver atormentar a terra. E o chefe deles são serpentes, que eles controlam. Eles também são exército. Esses são os que fazem coisas mais grandes. Eles não vêm para vir matar alguém. Tem os escorpiões que fazem isso. Esse é para destruir, criar, bater um avião, destruir um barco, criar um terremoto, não sei quem, qualquer coisa. Esses são mais poderosos. Esses atuam no mar. Por isso, veja só, o mundo está dividido em três. O mundo físico: terra, mar e céu. Então, esses três esferas, esses três grupos estão aí. Na terra estão os escorpiões, no mar, que é o inferno, estão as serpentes, nos céus estão as águias, que são os anjos caídos, que a Bíblia chama de potestades e principados. Ai, parece que é muito profundo, né? Diga amém. Bem forte para o Rei da Glória. Bem forte. A essência és tu. Não são anjos que vão se manifestar agora. Os anjos caídos só vão se manifestar na grande tribulação. Agora são serpentes e escorpiões. E vão se manifestar para quê? É para atormentar as pessoas. Qualquer um que ver ele, lhe leva. E eu tive uma visão. Você pensa que estou vivo pregar à toa agora? Tive uma visão, me foi orientado, dizia: orienta o povo. Quando aparecer um ET, para gritar: Elias já está na sua, e ele vai fugir. Aplauda o Senhor Jesus. Sabe, eu mesmo na visão não estava a entender o que eram os ETs. ET, quem são? E a voz respondeu: extraterrestre. E quando eu saí da visão, fui lá consultar, só para confirmar. No Google, calma aí, quem são os ETs? Não achei. Eu disse: mas essa palavra não achei aqui. Eu estava embora escrever E-T-I-E e não achava. Mas não achei. Mas pronto. Talvez esse é o termo que são chamados no mundo do espírito. Aqui, extraterrestre. Nunca tinha ouvido falar ETs. Mas de repente, quando eu saí da vigília, aí da live, eu queria ver se a América já começou a atacar o Irão. E vi lá os ETs. Eu disse: essa palavra, quem é? Ele existe. Só que eu tinha escrevido uma final: E-T-I-S. Bem forte para o Rei da Glória. É incrível. A revelação diz: quando aparecer um ET, diga: eu quero ver se o mundo não vai falar. A única palavra que vai afugentar eles, quando ele te aparecer, não pense que é aparição para te fazer bem. Quando um demônio te aparece, é para te destruir. Mesmo antes, na minha terra já não se fala, tem muitas histórias. Na minha terra, se alguém vê o demônio, ou morre, ou fica maluco. Diga-me. Se ele vir dizer: mamãe, vi um demônio, eu choro. É como? Conta, não, vi um com cabeça grande e não sei quem. Sabe que é um problema grave. A terceira opção, ou virou, quem sabe, feiticeiro. Se não morrer, vira feiticeiro. Estou a falar um bruxo que não tem olhos abertos, que vê demônio. Por isso lá na minha tradição tem histórias dos maquixe, não sei o quê. Esses maquices que contam lá nas histórias são esses demônios. Eles são antigos, eles existem. Agora vão fazer aparições incríveis, com mais vulgaridade. Por isso eles estão a preparar para o mundo achar como normal. Só que quem vê, está mal. Eles, quando se manifestar, não vêm para te fazer bem, é para te destruir. Há dias, o guarda que trabalha aqui estava a vir à noite para vir substituir o outro. Não sei se substituir ou foi no jantar na família. Esse guarda gosta de comer, depois volta. Depois aqui, como eles dizem, é na Anguelé. São embora irmão da Anguelé. Amém? Ele estava a passar aqui no cemitério à noite. E os demônios habitam no cemitério. Não é só lá. No mar, nos rios,
ir no cemitério é o lugar mais, porque o cemitério é a porta do inferno. Diga amém. Que coisas muito profundas, não fica com medo, tá? Por isso você tem um Elias. Eu tenho Elias. Aleluia. Eu quero ver se vocês não vão dizer que Elias já está na terra. Quando você falar em nome de Jesus, ele vai te matar. Vai te falar, você não conhece Jesus. Mas se você falar Elias, vai falar, você conhece o Elias, ele está mesmo em Angola. Aplauda o Senhor. Ouviu? E esse guarda estava a passar aí. E lhe apareceram duas jovens, vieram do cemitério. À noite aqueles portões ficam abertos, fechados. Ui, tu vais conosco. Você vai conosco no cemitério. Você vai conosco no cemitério. E o homem tinha mata-bruxo no bolso. É no bolso, né? Estava na mão. Estava assim na mão o mata-bruxo. Mostrou assim nos demônios. A questão de demônios. E depois gritou: Elias já está na sua terra. Corrida. E voaram. Andaram. Elias! Eu quero ver vocês que estão, viu? Esse também, Deus permite que aconteça situação para exaltar o seu nome. Vocês estão a dizer que eu não sou Elias. Agora vamos ver. Vamos ver se eu não sou Elias. Vamos ver se vocês não vão falar que Elias já está na sua terra. Vamos ver. Vocês depois vão falar Jesus e eles vão vos matar. Vão ficar perturbados. Todo que ver o Ete fica maluco. Se não tiver Elias, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Posso crer no amanhã, se Ele vive. Demônio. Rapaz, agora entendeste a necessidade de falar disso, né? O rapaz estava assustado. Extraterrestres? Sim. Eles existem, mas não na explicação deles, que são humanos, não. São demônios. Serpentes e... Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Mais... Sabe por que as serpentes e escorpiões vão vos fugir, vão vos temer, vão vos respeitar? Porque Elias venceu eles todos. Eles estão nas dimensões. Está ouvindo? Isso é muito profundo para muitos de vocês, mas muitos vão entender. Escorpiões, estrelas, serpentes, lua, águias, sol. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Ainda não terminei. Preste atenção. Escorpiões, terra, serpentes, inferno, águias, abismo. Debaixo do inferno ainda tem lá uma terra. Não é terra daqui, dos anjos caídos. Chamado o quê? Abismo. No inferno estão lá os demônios. E no abismo estão lá os anjos. Viu? E tem interligação. O primeiro céu é a terra. O segundo céu é o inferno, que é o mar. E o terceiro céu, que é o abismo. Para eles vão dizer: ele está ensinando heresia. É no terreno. Vamos lá ver os etes aparecer. Se você está dizendo que, se você não vai falar que Elias, pode ser que você me odeia. Se você falar Elias, ele vai fugir. Quer dizer que naquele momento você deixou de me odiar. Dissesse verdadeiramente ele é o Elias. Pode ser feiticeiro. Diga-me. Pode ser bruxo. Agora você veja. Para vocês terem autoridade sobre eles, é por causa de Elias. Os escorpiões é a terceira dimensão. E as serpentes é a sexta dimensão. E as águias é a 10ª dimensão. Ainda bem que as águias não vão entrar em ação, porque eu ainda não lhes venci.
mas já venci os escorpiões e as serpentes. A primeira águia vai cair daqui a alguns dias, e depois a segunda, e depois a terceira, e depois a quarta. Existem quatro dimensões dos céus. Primeiro, anjos. Segundo, arcanjos. Terceiro, vai indo, serafins, querubins. Diga aleluia. Bem forte, bem forte, aleluia. Glorifica Jesus de Nazaré. Ouviu? Mas o único querubim que se rebelou é Satanás. Nenhum serafim se rebelou. A rebelião, Satanás só conseguiu levar arcanjos e anjos. Anjos são inferior a arcanjos. Arcanjo significa anjo superior. Diga-me. Os serafins estão acima dos arcanjos. E os querubins também. Diga-me. Agora você imagine. Por isso Satanás está dando trabalho. Era um querubim ungido. Por isso todos que saíram com ele, ninguém consegue parar diante dele. Ninguém. Porque estão abaixo dele. Vocês não viram o que o Miguel fez? O Miguel disse: o Senhor. Por quê? Respeitou a hierarquia. E Judas vem e diz assim: nem mesmo Miguel, o arcanjo, enfrentou Satanás amaldiçoando ele, mas sim, senão com essas palavras: o Senhor te repreende. Por quê? Porque ele respeitou a hierarquia. Ou você está pensando que ele deixou de ser anjo? Ou deixou de ser querubim? A única coisa que eles perderam é a glória. Cheio de glória. Continua com a sua força e a sua sabedoria, inteligência e tudo. Só a presença de Deus é que desapareceu neles. E são esses que estão a atormentar. Eles ainda nem entraram. Agora os anjos que eles vão entrar em ação na terra, porque eu vou derribar a primeira fase deles, e as catástrofes vão aumentar. Agora abaixo dos anjos eu já derrotei, quer as serpentes, quer os escorpiões, e todo aquele que crer que eu sou Elias vai pisar em serpentes e escorpiões. Com qual palavra? Elias já está na sua terra e em toda a terra. Aleluia! Não, eu gostei essa. Eu gostei, sabe por quê? Porque agora a boca vai acabar. É poluição que você não imagina. Eles saem para vir matar. Só vão fugir. Uma só palavra. Quando você fala Elias, ele corre. Porque ele sabe: Elias nos venceu. Diga-me. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 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 Assim. Aleluia. 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 Outra vez. Aleluia. 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 Então, qualquer mentira que está registrada aí nos livros do Pentágono, da NASA, e vão tirar os segredos no mundo e não sei quem, e dizerem que não são seres humanos, são não sei o que, viveram na nossa não sei quem, andaram aqui, saíram na nossa órbita e foram para uma outra órbita superior à nossa e desenvolveram, e agora tem ciência e tecnologia superior à nossa. É mentira. São espíritos, não são anjos, espíritos gerados por Satanás. Diga-me. Desde o dia que o mundo virou um caos, escuridão,
Então o diabo multiplicou a sua semente. Porque ele não é omnipresente, nem omnipotente. Precisava de espíritos, soldados, exércitos para lhe ajudar a infernar o mundo e também enfrentar o reino de Deus. Estão entendendo? Cuidado. É no terreno. No terreno, Deus vai mostrar quem é quem é. Esses vêm até para destruir até bruxos. Todos aqueles bruxos que perderam a guerra, eles vão acabar com eles. Eles não querem saber. Antes eles poupavam os bruxos porque eram seus companheiros. Agora, entre eles, porque o segundo selo se abre, ou se abriu, e no segundo selo diz o quê? Eles se matarão uns aos outros, porque a paz seria, aqui tem português, seria tirada, e já foi tirada. Aplauda o Senhor Jesus. Bem forte. Agora eu quero ver esses religiosos aí, se eles não vão dizer que Elias já está na sua terra. Eu quero ver. E agora uma coisa também vai acontecer. Elias vai destruir todas as casas da macumba na terra. Todas as casas da macumba serão destruídas na terra. Todas. Diga-me. Daqui a um mês cai o quarto monte. Cai o quarto monte. E Elias vai receber autoridade para destruir as casas de macumba. Quem são as casas de macumba? E quem te enganou? Quem te disse que a casa de macumba é só lá naquela vovó aí, do Charles Bois, do Jamé Coleca, viu? Já comecei a destruir. Esses são macumbeiros. Não são macumbeiros no nível, são satanistas. Então são casas de macumba, mas não são macumbeiros. Acima de macumba, Charles Bois, papá Jamé Coleca, papá não sei quem. Como é? Vai falando os nomes. Papá Inoque, papá quem? Papá Kitoko. Esses aqui que tinham fama, que eram conhecidos. E quantos desconhecidos estão a morrer? Muitos macumbeiros estão a morrer. Esses eram os famosos. Vocês conhecem o Jamé Coleca? Aquele que fez andar nas câmaras de Cabingano o caixão. Toda Angola viu. Na lente, todos alguns sentiram arrepio. Até o Cabingano pulou. Que isso? E ele falou: calma, rapaz. O grande satanista que tinha gabinete no cemitério do 14. Ele que fundou aquele cemitério. E a casa dele na parede. Ele mandava. Era o dono daquele cemitério. Esses todos governantes, todos iam dormir na casa dele para se preparar. A palavra Jamé Coleca significa jamais seria vencido. E Elias lhe venceu. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 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 Viu? Aquele bandido aí do Kwanza Sul que enganou muita gente, o chamado Enoque, todos esses já foram para o inferno. Charles Bois, o outro é esse bandido aí que disse que ia morrer com 40 anos. Era também um macumbeiro, um quimbandeiro, ou então um da casa da macumba. A única diferença entre esses e esse, o pai deles, é que ele ainda usava Jesus, mas tudo disfarçado. Mas os outros eram abertamente Satanás. Vocês ouviram Charles Bois a dizer que ele não tinha nada a ver com Jesus, mas os seus deuses eram os deuses do quê? Da Índia. Jamé já não se fala. Jamé Coleca, jamais passará. E Elias passou. Bem forte para a rei da glória. Bem forte. Aleluia. Um dia fui mandar consertar o meu carro. Naquele tempo, quando estava no deserto, a minha lua cheia. Aí no meu mecânico Bebucho,
E lá também onde o papai que toca, ele ia. Ele também consertava o carro dele lá. O gajo me viu, muito discreto, me olhou assim, fingiu que não, eu disse, estás a me ver mesmo, estou aqui, eu vou matar você. E acabei com ele. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 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 Outro dia, eu andar, estou a ver o Charles Boa à frente, porque no carro dele tem a foto dele. Eu disse, ih, casola. Eu acelerei, queria lhe passar, baixar o vídeo para falar com ele. O gajo deu conta, acelerou. Eu acelerar, ele acelerar, ele acelerar. Eu disse, se eu acelerasse mais ia atropelar um motoqueiro, então pronto. Para, eu disse, acho capaz, porque eu queria baixar o vídeo. Eu acelerava e depois baixava o vídeo e dizia, Charles Boa, você me conhece? Eu sou teu inimigo, eu vou matar você, ok? Aleluia. 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 Amém? Agora, as casas de macumba não são somente esses aí que estão lá nos bairros, na Cabinda, lá nos Soba, não sei quem, também. Todas as igrejas caídas são casas de macumba. A igreja católica é casa de macumba. Os pentecas são casas de macumba. Universal, casa de macumba. É só ver tudo que se faz nas casas de macumba, se faz lá. Tudo. A única diferença é se falam Jesus. E aí falam os guias. Lá não falam os guias. Os rodopios daqui não são os rodopios das casas de macumba. Quando a pessoa fica endemoniada lá na casa da macumba, pula, grita, gira. Não é assim. Esse salo que se dá na igreja universal, todos os pastores de branco, não sei quem, nas casas de macumba, nas espíritas, não é mesmo assim? Todos de branco. As pessoas a passarem no meio, as pessoas a passar no meio do, como é que chama? No meio do sal. Tem um nome, quem veio da Ioro? Paulina? Tem um nome, Vale do Sal. Isso tudo fazem lá nas espíritas. Vestir-se de branco, como se montou com uma casa de macumba, que irmão, todos eles. Então, já entendeste? Elias vai destruir as casas de macumba lá de fora, e esses que estão a fingir que é a igreja, tudo vai ser destruído. Diga aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Mais forte, aleluia. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Glorifica Jesus. Viu? Elias vai destruir as casas da macumba. A igreja do Deus vivo não pode conviver e coabitar com as igrejas de São Judas Iscariotas. Brincadeira. A cachorrada acabou na igreja. Ou eu sou Elias ou sou Eliseu. A essência és tu. As casas de macumba serão destruídas. Diga-me. Os extras vão fazer aparições. Demônios. Fala, Elias. E eles vão fugir. Lhe mostra o mata-bruxo. Não, calma aí. Tá vendo? O demônio te aparece. Você está entrando no quarto, a encontrar um demônio lá. Ele fala só, você conhece esse homem, o demônio? Vai dar. Entrou na parede. Vão lhe perguntar no chefe dele. Estás a vir a correr por quê? Não, ele me mostrou o terror, o pesadelo dos demônios. Eu sou pesadelo do sistema. Diga-me. Pesadelo. Oh, aleluia. Bem forte, Rei da glória. Glory to God. Mais
forte, mais forte. Jesus! Eles estão a falar que isto é idolatria da igreja, como igreja católica. Qual é o bruxo que fugiu fotografia da Maria ou de Jesus? Qual é o demônio? Quem é que já caiu? O feiticeiro que caiu diante do crucifixo, do terço. Se aqueles são peças deles. Mas os bruxos estão a passar mal, aleluia. Quando você entra num lugar onde tem feiticeiro, eles ficam já com a respiração afogante. Um bruxo. Está onde aquela jovem que contou o testemunho? Cafaia, tá? Cafaia. O bruxo perdeu a respiração, se encostou na parede. Quando ele viu que a jovem passou, gritou: ele afinal já veio. Ouviu? Não, ele falou: ele afinal já veio. Eu disse: seu bruxinho, você não sabia que ele já veio? Não te falaram? Você está atrasado, estás a dormir, ô feiticeiro. Eu disse: não, assim, ele é pequeno lá debaixo, é sargento. Todos os generais de Satanás, os príncipes e os reis sabem que Elias já está em toda a terra. Viu? São os pequenos. Então ele disse: ele afinal já veio. Falou a mesma palavra que falou um maluco no Brasil. Um brasileiro foi ao maluco: maluco, você conhece esse homem? Ele fala: já chegou ao final. A cachorrada acabou na terra. E aí você vai falar: não, aquele é maluco. Agora você ouviu. Isso aconteceu aqui e vive aqui. É do Benfica. Onde é que fica o mercado do Benfica? É onde? Bem próximo. Veja só, pessoa que vive aqui, ele não sabe que ele já está na terra. E o que vive no mundo embalo então? Diga-me. Todos os grandes de Satanás sabem. Na China, na Índia, todos sabem que em Angola desceu um extraterrestre. Eu também sou extraterrestre, porque sou um espírito. Diga-me. Espírito superior, mais superior do que todos os espíritos. E desci. Estou a ser o pesadelo do sistema. Pesadelo. Desespero muito grande. Tem uma classe de feiticeiros que tem muito medo de mim. Se chama Soba. Os Soba estão a se borrar nas calças quando eles ouvirem Elias chegou. Esse rapaz conhece. Quantos Sobas morreram lá no teu bairro que andaram a desafiar Elias? Primeiro tinha um Soba. Ele na altura vivia no Inche. Eras consagrado ainda não, né? Ele estava mesmo lá na casa dele, só ouvia as minhas lives, metia o som, como é que é? Metia uma coluna para que as pregações fossem ouvidas pelos vizinhos, né? Sim, mestre. E o Soba veio e te falou o quê? Afrontavam. O Soba mesmo veio te falou o quê? Para parar. Para parar, que estava a incomodar os vizinhos. Estás a incomodar os vizinhos? Para! Se metesse lá, Sakai, não poderia vir. Ou então se metesse lá os demônios de Samizanga, não viria. Não, calma aí, põe lá a música. Comboio, tá vindo. Vai vir. O Soba vai vir te calar? Não. Aquilo aí chama demônios, é muito bom. Isso está nos ajudar a fortificar espírito nícona dos feiticeiros. Mas o rapaz metia as lives, o Soba veio lhe mandar: para com isso, estás a perturbar os vizinhos. Quando o bispo Loi foi abrir a igreja no Isha, esse é outro, ou mesmo ele? Esse que te perturbava? É outro. Fala. É outro. Esse é outro. Esse é outro. Você estava lá no Quixicom, tinha lá quantos Sobas então? Eu vivi nesse bairro, Quixicom. Tinha vários Sobas, mas esse é que estava no ativo. Qual? Esse que te afrontava? Sim. E o outro? O outro, depois esse que começou o primeiro,
cessou as funções, passou no outro. Ok. Foi exonerado. Sim, sim. Só por se opor a você. Sim, sim. E depois daí? Depois morreu. Depois veio outro. Depois o outro ficou doente, né? Lhe colocaram sondas no corpo. Já não é o mesmo. Anda no estado crítico. Sim, sim. E esse que estava a incitar, a ameaçar o dono da casa para que, veja só, eles alugaram um estabelecimento onde iam meter a igreja. Fizeram evangelização, as pessoas até já apareceram. O povo do Wish estava muito feliz. Ih, vai ter igreja, essa igreja lá de Luanda e não sei o que. Uns ligavam, estamos a vir aí. Só que o Soba manda chamar ele, porque não, tem que vir aqui, porque é a regra. Qualquer igreja que se abre na aldeia, o pastor tem que passar primeiro aqui. E eu falei, falta o Soba que tem que te procurar você, ou você não Soba? Disse, não vai. Diga-me. Não foi. Então, como o Soba tinha medo dele enfrentar por causa de Elias, não chegou de jogar com ele, só passava. Ele, como era vizinho, já lhe conhecia. Falava, bispo, esse é Soba. Na altura é pastor, né? Pastor, esse é Soba. Passava. Porque todos os Sobas, a maioria são da SEI. Sabe o que significa SEI, né? Cuidado com o dia 5. Bem forte para a Rei da Glória. Aplauda o Senhor. Ouviu? Como ele não conseguiu, o que ele fez? Foi perturbar o dono da casa. Lhe chamaram, olha, vais morrer. Você sabe quem são esses que você alugou a tua casa? Eles são inimigos do sistema. O pastor deles é nosso inimigo, é inimigo do regime. Vão te matar, rapaz. O homem estava a tremer. Eu não sabia. O que tem que fazer? Devolve o dinheiro. Não, já gastei dinheiro. Eu tenho a certeza, o dinheiro veio do CI. Deram-lhe todo. Sabe que com as condições que existem hoje, você recebe dinheiro, amanhã já não tem. É mentira? Já está com fome? Não, já gastei. Não, vamos dar dinheiro. Deram dinheiro, o homem chamou o Loi. Epa, por favor, pá, não me acha mal. Estão me ameaçar. Mas vocês então são quem? Vocês são quem? Até o Estado está me ameaçar. Não, eu não quero morrer. Está aqui o teu dinheiro. O Loi me ligou. Eu queria poupar aquele homem. Se for hoje, eu ia dizer, diz a ele na conta dele. Diz a ele, nós vamos ficar aqui. Mas como eu sabia que ainda eu precisava vencer essa montanha que eu vou derribar, diga-me. Então disse, retira-te. E eles receberam até dinheiro dos pau e chapa, devolveram. Eu disse, tira suas cadeiras, põe na casa do Sola, volta para Luanda. Voltaram. Como é que ficou esse Soba? Morreu. Sim, sim. Bem forte para o Rei da Glória. Bem forte. Não vou falar do outro. Como ele está para vir, o comparsa dele como está a vir, o comparsa dele está a vir para vir se arrepender. Já mandei para ele entregar o número dele, o meu número aliás. Então não vou falar dele, porque ele está a vir se arrepender, não posso fazer exposição. Diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. 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 Terror nos toca. Não importa onde eles estejam, se estão no estado, política, tradição, soba, feiticeiro, quimbandeiro, curandeiro, pastor, tudo é pesadelo. Diga amém. Posso ouvir palmas para Jesus? Mais forte. Todos nossos pecados Ele perdoa, todas nossas transgressões Ele perdoa. Oh, não importa quem és, Yahweh, clama esse nome. Oh, não importa quem és tu, Senhor, o sangue tem poder. Não importa quem és tu, Ele te limpa. Oh, não importa quem és tu, Jesus é fiel. Amém? Estão entendendo, né?
Vocês estão entendendo? As casas da macumba vão ser machucadas. São as chamadas igrejas. Acrescenta. São Judas Iscariote. Eu já vos contei a história, né? Perguntei a um maluco, eu estava na minha casa lá na estalagem. Veio um maluco. Estou à procura do pastor Bonifácio. Eu falei, presta aqui. Aqui não tem pastor Bonifácio. Aqui tem pastor Marcelino. E ele riu. E ele perguntei. Eu lhe falei, tem que se converter, ok? Estava vindo a Iurde. Na Iurde até falava um maluco e tudo para se converter. Tem que se converter. E o maluco me falou, eu já sou convertido. E ele perguntou, qual é a tua igreja? Minha igreja São Judas Iscariote. Significa que todas as igrejas caídas são igrejas que traíram Jesus. São casas de macumba. Ele sabe o que estou falando. Se não fosse verdade que apareça um pastor, e não é esse pastorinho aí do quintal, um de renome nacional, e diga, te desafiamos, vai cair. Bem forte para a Rei da Glória. Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus Cristo, digno de honras e glórias e poder e domínio e majestade. Mais forte, aquele que está entronizado entre os querubins, Yahweh, Eliá. Sabe, não é um novo decreto, é só uma pisadela assim. Está sabendo mais ou menos quantas mulheres? Já está tudo feito, mas acrescenta lá mais um, está vendo, né? Uma pimenta para adoçar, já está doce. Mete lá mais, o que acrescenta? É pimenta mesmo? Ou uma salsazinha e tal? Me foi revelado assim. E uma voz falou comigo, disse assim, Elias já está em toda a terra. Sabe o que significa estar em toda a terra? Não há lugar na terra onde vai haver oposição. Não há. Bem forte para a Rei da Glória. Mais forte. Glory to God. Mais forte, aleluia. Mais forte. Jesus. Amém. Pesadelo. Você que está doente, vem aqui.